capítulo 21 de Apocalipse, versículo 2, o apóstolo João diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 4 de Apocalipse, capítulo 21, ele diz: e eu ouvi do céu uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que privilégio, meu irmão! Nessa pátria celestial, Deus vai estar com o seu povo. Nós seremos povo de Deus. Deus mesmo estará conosco. O versículo 10 de Apocalipse capítulo 21 vai dizer que o apóstolo diz: e o anjo me levou em espírito até uma grande e alta montanha, e lá me fez ver a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. No versículo 11 de Apocalipse capítulo 21, ele vai dizer que a cidade celestial, a pátria celestial, ela tem a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Brilha como a pedra de jaspe. Que coisa maravilhosa! Essa pátria celestial, a cidade celestial, ela tem a glória de Deus. O brilho é como a pedra de jaspe. No versículo 12 de Apocalipse capítulo 21, vai dizer que a cidade tem uma grande e alta muralha, ou um grande muro, 12 portas. É linda, é maravilhosa. No versículo 19 de Apocalipse capítulo 21, versículo 18, vai dizer que a estrutura da muralha é de jaspe. No versículo 19 de Apocalipse 21 diz que essa cidade celestial, a pátria celestial, é toda de ouro. É toda de ouro. O versículo 19 diz que o fundamento da muralha é toda ornamentada com pedras preciosas, jaspe, berilo, toda sorte de pedras preciosas. O versículo 21 vai dizer que as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma porta de uma pérola só. Ei, você consegue ver isso? Isso é Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Aleluia. O versículo 21 ainda diz que a praça da cidade é de ouro puro. Ei, nós temos que a cada dia desejar essa pátria celestial, desejar essa cidade celestial. Apocalipse capítulo 22, 21, versículo 23 vai dizer que as portas da cidade não se fecham de dia, porque lá não vai haver noite. Que coisa maravilhosa, tremenda. O versículo 4 de Apocalipse capítulo 21 vai dizer que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro. Aleluia. Isso é sobrenatural. Isso é coisa maravilhosa. O que
22, versículo 1, o apóstolo João diz: e o anjo me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 2 diz: e lá, no meio da praça, de uma margem do rio, a outra margem do rio, a árvore da vida, a árvore da vida. Lá nós vamos viver eternamente pelos séculos dos séculos. O versículo 3 de Apocalipse capítulo 22 diz que lá não vai haver maldição. O Apocalipse capítulo 22, versículo 3 diz que lá nós vamos servir ao Senhor, nós vamos adorá-lo, nós vamos servi-lo. No versículo 5 de Apocalipse capítulo 22 diz: e já não mais haverá noite, nem precisará da lâmpada de candeia ou da lâmpada do sol, porque Deus vai brilhar sobre eles e reinarão pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos dos séculos. Isso é fé. Nós devemos nos acostumar com esse tipo de mensagem. Uma mensagem espiritual, uma mensagem celestial. Devemos nos acostumar desde agora com os céus, porque tudo isso aqui vai passar. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. O versículo 5 de Apocalipse capítulo 21, o apóstolo João diz: e aquele que estava sentado no trono me disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Tudo isso é verdadeiro, meu irmão, porque nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu não cresce nessa verdade, eu rasgaria a minha Bíblia. Se você não crê nessa verdade, rasgue a sua Bíblia. Mas isso é verdade. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. João prossegue dizendo: e ele me disse ainda: está tudo feito, está tudo pronto, eu sou o Alfa e o Ômega. Aí diz: e aquele que tem sede, eu mesmo darei de beber da fonte da água da vida. Chegarmos lá, o Senhor não vai nos dar um copo de água da água da vida, não. Nem uma jarra. Ele tem um rio de água da fonte da vida para saciar a nossa sede. Apocalipse capítulo 21, verso 6. O Senhor próprio dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu mesmo darei de beber da água da fonte. Há um mistério das pessoas cristãs quando morrem, elas sentem sede. Eu já vi casos quando pessoas cristãs estão perto para ir para os céus, morrer, elas sentem uma sede.
21, versículo 8 vai dizer: mas fora dessa pátria celestial, fora da cidade celestial, fica os incrédulos. Se você não crê, se você não está crendo nisso que eu estou pregando, você é um deles. Vai ficar de fora, porque é incrédulo. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Diz: fora ficarão os incrédulos, os abomináveis, os feiticeiros, os assassinos, os idólatras, os que amam e praticam a mentira. Fora ficam essas pessoas. Apocalipse 21, versículo 27 diz: nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, não que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Ao aceitarmos Jesus, o nosso nome, Ele escreve no livro da vida do Cordeiro. Fora fica os feiticeiros, os idólatras, os que amam e praticam mentira, os assassinos, os idólatras, os feiticeiros. Nós precisamos a cada dia sonhar com a nossa pátria celestial. Ela será desta maneira que a Bíblia descreve para nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10 diz que o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram, o que nunca penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2 diz: mas Deus nos revelou tudo isso pelo seu Espírito. O Espírito Santo nos revelou. Deus nos revelou através da sua palavra. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, perscruta todas as coisas, sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Essa é uma verdade, meu irmão, que deve nos consolar até o dia da nossa morte. Foi essa promessa que consolou Abraão, Isaac, Jacó. Foi essa promessa que consolaram os homens e as mulheres de Hebreus capítulo 11. Diz que todos eles morreram na fé, mas morreram confessando que era peregrino nessa terra, que era forasteiro. Morreu também desejando essa pátria celestial, desejando essa cidade celestial. E por isso Deus não se envergonhou deles de ser chamado seu Deus. E lá nós iremos nos reconhecer um ao outro, sim. Vamos nos reconhecer lá no céu. Não é lugar de desconhecidos, não. Lá é lugar de conhecidos. Mateus capítulo 17, da transfiguração de Jesus no monte, aparece junto com Jesus Abraão e Moisés. Abraão, Moisés e Elias. E os discípulos falam para Jesus: quer que nós preparamos aqui uma tenda uma para Elias, uma para Moisés, uma para o Senhor. Ou seja, quando Elias e Moisés apareceram na transfiguração do monte com Jesus, os discípulos reconheceram Elias, reconheceram Moisés. Moisés continuou sendo Moisés, Elias continuou sendo Elias. Mateus capítulo
versículo 11 diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente e se assentarão à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, as pessoas vão reconhecer quem é Isaque, quem é Jacó, quem é Abraão. Lá no céu é um reencontro de pessoas desconhecidas, de pai que perdeu filho, de filho que perdeu mãe, de irmão que perdeu irmã, de pessoas que perderam os seus entes queridos. Isso é um consolo para a alma abatida, para a alma afligida. Hebreus capítulo 11, versículo 37, diz que esses homens que morreram na fé foram apedrejados, mortos ao fio da espada, cerrados pelo meio, foram açoitados, apedrejados, encarcerados, mas nada tirava a certeza de que eles estavam caminhando para a pátria celestial. Nada, meu irmão, nada, minha irmã, pode tirar a certeza do seu espírito, do seu coração, de que o que está te esperando é a pátria celestial. A morte não pode lhe causar medo, as dificuldades não podem lhe causar medo, os problemas, as perdas, o luto não podem lhe causar medo. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não vê. Fé não é dizer eu determino. Fé não é dizer eu tenho posse. Fé não é dizer vai acontecer. Não! Fé é isso. É a certeza das coisas que se esperam, das coisas, da convicção de coisas que se não veem. A pátria celestial eu não vejo, mas eu espero. A pátria celestial eu não consigo ver, mas eu tenho certeza que é uma realidade. Hebreus capítulo 11, verso 6, de fato, de verdade, é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe e que ele galardoa todos aqueles que o buscam. O galardão, a pátria celestial, a cidade santa. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, diz: ao vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho, a minha filha. Ao vencedor, meu irmão, minha irmã, seja um vencedor, seja uma vencedora. Persevere, persista na fé, não desista, não retroceda, não jogue a toalha, mas prossiga. Aleluias. Para o alvo, na certeza, na convicção de que isso um dia vai se tornar real em nossas vidas, vai se tornar real para nós. O próprio Senhor Jesus fala, Evangelho de João capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se desespere, não fique aflita, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, não teria dito vou e vou preparar lugar, e quando estiver pronto voltarei, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. A igreja, o culto não é um lugar de reunião social. Culto não é lugar em que você vem bater papo, olhar celular. Não. Culto
bendito, Deus. Ele é bendito, excelso, sublime, maravilhoso. Por quê? Porque nos regenerou, nos tornou novas criaturas, novo homem, nova mulher, para uma viva esperança e para uma herança incorruptível. Qual é a sua herança? Qual é a minha herança? Não é a herança que o seu pai deixou, a sua mãe deixou, ou que vai deixar. Essa murcha, essa passa, mas uma herança inacessível, imaculada para nós, a pátria celestial. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz que nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Nós somos herdeiros, Glória a não de Deus. coisas corruptíveis, não de bens materiais, mas herdeiro da pátria celestial, da cidade santa, da nova Jerusalém. Alguém já disse, antes de morrer, ele disse: eu preciso manter em mim acesa a chama da minha cidade de origem, do meu país de origem. E nós devemos fazer isso, meu irmão, minha irmã, a cada dia manter acesa essa chama pela nossa pátria celestial, pelo nosso país celestial, que é os céus. Nós somos seres espirituais com experiências terrenas. Nós não somos terrenos com experiências espirituais, não. Somos seres espirituais com experiências terrenas, não seres terrenos com experiências espirituais, não. Que nós possamos a cada dia, a partir de hoje, manter essa chama acesa dentro de nós. Aquários existem gigantescos, alguns com tubarões, e as pessoas diante desses aquários ficam encantadas, vendo as baleias, tubarões, nadando naqueles aquários imensos. Mas ela se esquece de que aquela baleia, aquele tubarão não pertence àquele aquário. Ele é do mar. Nós não pertencemos a esse mundo. Aleluia! Aquele aquário está aprisionando aquele tubarão, aquela baleia. Este mundo está nos aprisionando. Quer nos aprisionar. Quer nos segurar com uma corrente nos nossos calcanhares. Mas o nome de Jesus não permita isso. Glória a Deus. Não permita isso. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino. Feche seus olhos.